Olá pessoal, no vídeo de hoje eu abordo um assunto muito sério e de interesse de todo empregado brasileiro, que é uma ideia do governo para gerar emprego de implementar a carteira verde e amarela. Quem fosse contratado sob o regime dessa carteira verde e amarela não teria nenhum direito trabalhista, nenhum daqueles direitos elencados no artigo 7º da Constituição Federal e também os direitos da CLT. Então você deve estar se perguntando, mas o artigo 7º não é cláusula pétrea e não pode ser retirado? Sim, é cláusula pétrea, está previsto no artigo 60, inciso 4, parágrafo 4º da Constituição Federal, que nenhuma emenda à Constituição pode abolir direitos e garantias individuais. Contudo, o que me preocupa é, se formos olhar no passado, tivemos uma situação um pouco semelhante. Antigamente, existia a chamada estabilidade decenal, ou seja, o empregado que contasse com mais de 10 anos de serviço prestado à mesma empresa, ele adquiria uma estabilidade no emprego, só podendo ser dispensado por falta grave ou por motivo de força maior. Então veio a legislação do Fundo de Garantia e passou a ser uma opção do empregado esse regime do Fundo de Garantia. Ou seja, ele abria mão da estabilidade decenal em troca de ter depositado em sua conta vinculada do Fundo de Garantia 8% mensalmente da sua remuneração. Então era uma opção que ele tinha. E todo mundo já sabe que a partir de 1967 todo mundo passou a ser contratado pelo regime do Fundo de Garantia. Então essa opção aí, entre aspas, já não existia, porque quando você era contratado, já vinha lá no contrato de trabalho que você era um optante pelo regime do Fundo de Garantia. Não obstante, o artigo 492 da CLT, que trata da estabilidade decenal, ter continuado em vigor. E, na verdade, essa opção era só no papel, porque na prática o empregado não tinha como optar. Ou aceitava aquilo ou não ganhava o seu emprego. E essa carteira verde e amarela me preocupa no seguinte, porque não iria se abolir o artigo 7º, não iria se retirar o artigo 7º, e sim, através de uma emenda à Constituição Federal, iria se criar um novo regime trabalhista, sob o argumento de criar empregos. E nesse regime trabalhista, o empregado não teria direito a nada. Quero deixar claro aqui que isso é uma ideia, ainda não foi para nenhuma votação, ainda não tem nada concretizado de como seria essa carteira verde e amarela, mas teria que ser realmente por emenda à Constituição Federal, que já de cara já é uma emenda inconstitucional, né? Então fiquem de olho nesse tema aí na internet, porque se isso vier à votação, o povo tem que se manifestar contra e dizer não à carteira verde e amarela, porque isso é um aviltamento ao trabalhador, à dignidade da vida humana. E o trabalhador no Brasil já ganha tão mal e ainda ter seus direitos retirados realmente é inadmissível. Então diga não à carteira verde e amarela. Um abraço a todos.